Mais um dia, mais uma devocional com a bênção do Senhor Todo-Poderoso, nosso eterno Pai. Hoje nós vamos meditar em Efésios 5, que é a continuação do capítulo anterior. Se você perceber, é o mesmo parágrafo, está continuando o mesmo assunto. O capítulo 5 ele já começa no versículo 1, quando ele fala sobre nós despirmos da nossa velha natureza, roupa suja, sermos renovados na maneira de pensar e agir de forma diferente, irem-se, mas não pequem, aquele que furtava, não furte mais, não saia da boca de você tem uma palavra torpe que cause tropeço, mas unicamente que for para edificação, de acordo com a necessidade, fale coisas que edifiquem os outros, ou seja, a nossa conduta. Então, Paulo já começa o capítulo 5 dizendo assim, portanto, está ligando ao texto anterior, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O filho parece com o pai, tá? O filho parece com os pais, porque tem um DNA. Então, quando eu sou filho de Deus, através de Cristo Jesus, me converto a Jesus Cristo, mudo de vida, me arrependo dos meus pecados e tenho fé no Senhor, o Espírito Santo, diz a Bíblia, que é a divina semente. O Espírito Santo é o DNA de Deus na minha vida. Deus muda a minha natureza. Ao invés de ser filhos da ira, agora eu sou filhos de Deus, do amor. Olha que coisa profunda. Sejam filhos de Deus, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitem o Pai de vocês, através de Cristo, que é a oferta que Deus deu por nós. Ou seja, Deus nos amou de uma forma tal, e Ele nos deu o exemplo que nós devemos também amar uns aos outros. É muito profundo isso. O versículo 3, ele continua. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Entre vocês nem sequer deve haver menção, nem mencionar algo sobre imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Está falando sobre sexo, sobre palavras imorais, sobre conversas tolas, sobre a imoralidade sexual, pois essas coisas não são próprias para os santos, não cabem em nós. Essas palavras não cabem na boca de uma pessoa que é de Deus. A coisa da malícia, algo obsceno. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Sabe aquelas piadas maliciosas, gracejos imorais? Aquela coisa de você levar na malícia e dar aquela risadinha maliciosa. Deus está dizendo que não façam isto. Não brinquem com coisas sérias. Cuidado com a conduta de vocês, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ação de graças. Ou seja, mudem o palavreado de vocês. Mudem a maneira de vocês conversarem. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, aquele que pratica imoralidade sexual, nenhum impuro, que pratica impureza sexual, ou ganancioso, que é idólatra, o amor ao dinheiro, a pessoa que idolatra o dinheiro, a ganância, que é idolatria, ou seja, o dinheiro acaba sendo um ídolo, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essas pessoas não vão para o céu. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus, a não ser se arrependerem, crerem em Jesus e mudarem de vida. Então, a maneira como uma pessoa vai para Cristo é quando ela se arrepende. Arrependimento significa, eu não vou fazer mais. Eu errei, mas eu não vou errar mais. Buscando a força de Deus para agir diferente. Isso se chama conversão.
tá? Então, isso é muito importante você entender. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Cuidado com a influência, cuidado com a escola, cuidado com a faculdade, cuidado com o trabalho, cuidado com as rodas de amigos, cuidado com o seu ciclo de amizades, cuidado onde você tem colocado o seu coração, cuidado com a internet, cuidado com os sites, cuidado com as páginas do Instagram, Facebook. Cuidado, cuidado, cuidado. É um alerta que Deus nos faz. O versículo 7, portanto, não participem com eles dessas coisas. Tem uma conduta diferente, tem uma conduta santa no meio de um mundo podre, nojento, imundo. Eu sou diferente, por quê? Porque eu tenho o DNA do Pai na minha vida. Eu sei o que eu quero para mim. Eu sei qual que é o propósito da minha vida. Porque outrora vocês eram trevas. Antes a gente vivia dessa forma, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, de fazer as coisas certas, verdade, uma vida de verdade, sem mentiras, que condiz com aquilo que eu sou, sem hipocrisia, sem fingimentos. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, aprendam a saber o que é certo e errado, discernir. Por isso que eu tenho que estar apto através do estudo da palavra, porque quando eu estou em contato com a verdade, eu consigo discernir o que é mentira e não vou me deixar enganar. Procurem discernir a vontade de Deus. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas à luz. Não façam coisas escondidas, porque Deus está vendo. Não adianta. É impressionante, a gente quer enganar quem? As pessoas? Mas você não vai prestar conta da sua vida para as pessoas. Você vai prestar conta da sua vida para Deus. E para Ele eu não consigo esconder nada. Eu posso esconder dos outros, mas não vou prestar conta da minha vida para os outros. Eu vou prestar conta da minha vida para Deus. E para Ele eu não posso esconder nada. Ou dele eu não posso esconder nada. Versículo 12. Porque aquilo que eles fazem ocultos, até mencionar é vergonhoso. As coisas que as pessoas fazem no secreto. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, profundo demais esse texto. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tem uma atitude nova, na luz. Não tenha medo de expor quem você é. E quem você é vai determinar aquilo que você faz. Eu sou filho de Deus, sou filho da luz. E as trevas não cabem na minha vida. O versículo 15, aqui esse texto é muito profundo, muito profundo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, como loucos, mas como sábios. Não vivam de forma insensata. Não vivam de forma louca, mas como pessoas sábias, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, de buscá-lo, de servi-lo, de mudar de vida, de conduta, de arrependimento. Aproveite as oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus. E se eu não aproveitar essas oportunidades, eu posso padecer com a minha vida e até colocar em risco a minha eternidade. Aproveite as oportunidades, oportunidade de estudar a palavra, de se envolver com a Bíblia, com a igreja, de não faltar nos cultos por qualquer coisa. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Eu louvo a Deus por sua vida, porque você está participando destas devocionais. Muitas pessoas poderiam estar participando, mas não estão. E por que você está participando? Porque você está aproveitando as oportunidades. Então mude o que tiver que ser mudado. Alimente a tua fé.
Fortaleça sua conduta. Este é o caminho. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Portanto, não sejam insensatos, não sejam loucos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que profundo isso aqui. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aqui, Paulo, ele coloca de um versículo 18, eu quero que você grife esse versículo. Esse versículo aqui é muito profundo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, isso aqui é muito profundo. O vinho e o álcool, ele conduz o comportamento da pessoa. As pessoas que são alegres ficam tristes, as pessoas que são tristes ficam alegres. As pessoas ficam violentas quando bebem. As pessoas ficam chatas, falam demais. Outras ficam chorosas, melancólicas. Ou seja, o que controla a vida da pessoa não é ela, mas é o álcool, que age no seu sistema nervoso central e determina as suas atitudes. Então, Paulo faz uma analogia muito interessante, profunda demais. Não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem. Lembrando que a Bíblia condena a embriaguez, tá? Sempre a embriaguez. E se você não tem controle, você não deve tomar nada. Mas lembrando que a Bíblia condena a embriaguez. Então, a embriaguez leva ao álcool, ou o álcool a ter controle sobre a sua vida. Então, quando a Bíblia diz, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito, ou deixem-se encher pelo Espírito, está dizendo o seguinte, deixa Deus controlar a vida de vocês. Deixa Deus controlar a maneira como vocês falam, o temperamento de vocês, a conduta de vocês. Você que é exasperado, você que é nervoso, você que é impaciente, você que é ríspido, você que é duro. Deixa Deus controlar a sua vida, deixa o Espírito Santo encher você, para que você seja uma pessoa mais paciente, mais calma, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais sábia no trato com as outras pessoas, seja um marido melhor na sua casa, uma esposa melhor, pais melhores, filhos melhores. Deixa Deus controlar a sua vida. Assim como o álcool controla a vida de quem se embriaga, o Espírito Santo deixe o Espírito controlar a sua vida, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações. E como que eu vou deixar o Espírito Santo controlar minha vida? O que eu preciso fazer? Aqui no versículo 19, a direção, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como que eu vou me deixar encher pelo Espírito Santo? Cuidado com a sua maneira de falar. Fale entre vocês com os salmos. Qual que é a linguagem dos salmos? É a linguagem da confiança em Deus, é a linguagem do respeito às pessoas. Qual que é a maneira dos salmos? É edificar. Quando você está triste, quando você está alegre, quando você está querendo ler alguma coisa para edificar, qual parte da Bíblia que você vai mais? Salmos. É agradável. Então que as palavras de vocês sejam agradáveis. Dessa forma o Espírito Santo vai encher vocês. Deem graças por tudo. Para de reclamar da vida, para de reclamar das pessoas, para de reclamar da situação. Quando eu reclamo, eu estou enchendo minha vida de tudo quanto é coisa que não presta. E quando eu agradeço, eu estou enchendo a minha vida do poder de Deus, porque eu digo para Ele, com atitudes, com ações. Quando eu agradeço, eu estou dizendo para Ele por atitudes, ações. Eu acredito que o Senhor está controlando a minha vida e que nada foge do seu controle. O Senhor é o santo, 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 totalmente perfeito. Então, muito obrigado. É dessa forma que o Espírito Santo vai encher você.
Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Cuidado com a reclamação, a revolta e aquelas coisas que te arrastam só para baixo. E sujeitem-se uns aos outros. Considere os outros superiores. Mude a sua maneira de conversar com as pessoas. Sujeitem-se. Ou seja, é uma coisa tão profunda que é recíproco. Sujeitem-se. Eu me sujeito e ele se sujeita a mim. Ou seja, os dois vivem de uma forma de equilíbrio, sabendo que eu respeito você e você me respeita. É dessa forma que Deus vai encher a sua vida. Se você quiser fazer tudo dar errado na sua vida, faça o contrário disto. Reclame de tudo, xingue, esbraveje. É o que vai acontecer. Ao contrário. Então, se eu quero Deus na minha vida, eu tenho que fazer dessa forma. Olha só a importância de você estudar a Bíblia, a importância de você entender essas coisas. E como Jesus fala, bem-aventurado você será se você praticar. Muito feliz você será se você colocar em prática na sua vida. Aí depois Paulo fala sobre a família, os deveres conjugais, mulheres sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Na questão da submissão, de estar na mesma missão, junto com o homem, aí o homem amando a sua esposa, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. É muito profundo isso. Paulo compara o casamento como Cristo e a igreja. A igreja está submissa a Jesus. E ela tem muito prazer nisto porque ela é frágil e ela precisa de um Salvador. E ela tem muito prazer em ser submissa a Jesus porque ele o ama. Ele ama a igreja. Ele cuida da igreja. Ele deu a vida pela igreja. Então imagina isso numa casa. A mulher como parte mais frágil está junto com seu marido, honrando, tratando bem, abençoando a vida dele, tendo relações sexuais, porque tem muita mulher que tem dificuldade com isso. Tem alguns homens também, mas a maioria das mulheres, muitas vezes, é a mulher que tem dificuldade. Você tem que vencer isto. Você tem que pedir para Deus cura nessa área. Quantos casamentos estão acabando por falta de sexo? Por falta da mulher honrar o seu marido? E da mesma forma o marido tratá-la com dignidade, com amor, como Cristo tratou a igreja. E como Cristo trata a igreja. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. O casamento é uma bênção que muitas pessoas não têm dado a devida importância. E os dois têm que trabalharem juntos para isto. O marido ser carinhoso, o marido ser amoroso, provedor. E a mulher ser amorosa, ter respeito e caminhar junto, suprindo as necessidades do marido. Não tem como dar errado. Porque quando existe amor,
não tem como dar errado. E se eu estiver ligado à fonte, que é Deus, não tem como dar errado. Peça perdão e libere perdão. Isso pode ser o começo de uma nova etapa na sua vida conjugal. Palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos educado na tua palavra. Nós pedimos que o Senhor encha-nos do teu Espírito. Que o Senhor controle, ó Deus, as nossas vidas. Mostre as coisas erradas que estão em nosso viver. Dê-nos, ó Deus, humildade para nos arrepender delas, confessar e mudar. Ajude-nos, Pai. Eu quero abençoar agora os casais, maridos e mulheres. Que o Senhor dê, ó Deus, um renovo através da tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos a estar no centro da tua vontade para as nossas vidas, porque não tem como dar errado se nós aplicarmos os preceitos do Senhor em nossas vidas, no nosso casamento, na nossa família. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Amanhã nós vamos concluir Efésios. E você vai ser muito abençoado com a meditação de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre batalha espiritual. Sobre a maneira como Deus nos coloca a armadura para vencermos as batalhas do dia a dia. Muito importante você entender isso e muito importante você usar toda a armadura de Deus para vencer as batalhas que você tem no seu dia a dia. Então, amanhã vamos concluir Efésios e vamos falar sobre batalha espiritual no capítulo 6, tá bom? Até lá, Deus abençoe muito a sua vida.